Olá, começa agora mais um programa em discussão e hoje o nosso tema é segurança no trânsito. É um assunto que nos preocupa sempre porque as estatísticas não deixam dúvida de que há uma necessidade de se falar mais e se educar mais sobre a questão do pedestre, dos veículos, dos condutores em relação ao trânsito. E nós vamos contar com a participação no Em Discussão de hoje do capitão Halisson, que é da Companhia de Policiamento de Trânsito de Campina Grande, e também com o sargento Eduardo Gomes, que é do Batalhão de Policiamento de Trânsito, e vão tratar conosco sobre os assuntos que são mais recorrentes, o que está no topo das estatísticas e quais são as orientações que devem ser dadas aos cidadãos e cidadãs para que nós tenhamos um trânsito mais pacífico. Queria agradecer muito pela presença de vocês aqui no Em Discussão. Eu começaria perguntando justamente sobre a Semana Nacional de Trânsito. Anualmente ela é comemorada em setembro, mas na verdade é uma preocupação constante, né, durante todo o ano, em educar as pessoas para o trânsito. É verdade, nós que agradecemos a oportunidade de participar do programa, né? Saudar a todos que estão assistindo o programa Em Discussão. E, na verdade, não só a Semana Nacional de Trânsito, a semana é aquele onde a gente chama a atenção da população, né? Mas o Batalhão de Trânsito ele trabalha de janeiro a dezembro com educação, com ações preventivas, né? Tivemos no mês de maio, só para você ter uma ideia, 30 dias, onde se chama-se a campanha do Maio Amarelo, denominada campanha do Maio Amarelo, né? Onde a gente trabalhou a educação voltada, né, com maior amplitude. Também agora em setembro, de 18 a 25 de setembro, em conjunto com o DETRAN, com os diversos órgãos, né, sejam eles DETRAN, os órgãos das prefeituras locais, onde existe o trânsito municipalizado, né, o batalhão de trânsito, toda a Polícia Militar também estava envolvida. Então são ações educativas visando um trânsito mais seguro, já que infelizmente no Brasil hoje, estatisticamente, é a segunda causa de mortes que não são naturais, né? É por trânsito. Primeiro vem os homicídios e em segundo estão, infelizmente, os acidentes de trânsito. Sargento, vocês percebem que esse esforço para educar as pessoas, as crianças e os adultos, ele tem surtido efeito? Com certeza. Nós que fazemos o Batalhão de Trânsito e a terceira Companhia de Policiamento de Trânsito em Campina Grande, que visitamos as escolas através de um projeto chamado Uma Semana Transitando com Você, onde a gente educa crianças do 2º ao 5º ano, a gente percebe que as crianças começam, quando aprendem e apreendem os conhecimentos da legislação de trânsito de forma lúdica que nós levamos, elas têm a tendência de corrigirem os pais. E é interessante que a gente começa a ter assim, certos testemunhos de crianças dos pais que foram, de uma certa forma, advertidos pelos filhos porque estavam, por exemplo, dirigindo sem um cinto de segurança, utilizando o celular. Então, ele chega na escola e fala, papai, meu pai estava usando o celular, dizendo a gente, o policial, né, que a gente está lá educando. Então, a gente tem esse projeto, a gente tem percebido, com certeza, que a educação ela tem esse poder de transformar a vida das pessoas. E nós fazemos isso enquanto Polícia Militar da Paraíba. E quais são aquelas irregularidades que vocês percebem que elas estão no topo, né, das estatísticas? Quais os erros e, enfim, até os crimes de trânsito mais comuns? O que nós percebemos no dia a dia, trabalhando lá na Companhia de Trânsito, que as infrações mais recorrentes é o dirigir sem possuir habilitação ou permissão para dirigir, a questão de não utilizar o capacete, que as pessoas têm a tendência a não querer utilizar o capacete, também é uma das infrações bem recorrentes, bem como ainda insiste muito a questão do uso do celular na direção. E, claro, bem recorrente a situação da lei seca. As pessoas ainda temem, algumas quantidades de pessoas ainda tendem a arriscar utilizar da bebida alcoólica após conduzir o veículo. Nessa questão do celular tem um fato que eu acho que é muito peculiar e muita gente não sabe. Há uma diferença entre o manuseio do celular e falar ao telefone enquanto dirige, mas as duas atitudes são proibidas, né? São proibidas, né? Sendo que o legislador ele diferenciou, né? Quem fala ao telefone, né? Aquela pessoa que está falando ao telefone é uma infração média, né? São 5 pontos, né? O valor de R$ 127. Né? Já aquela pessoa que está manuseando, e aí o legislador considerou uma infração gravíssima, por quê? Porque vai aumentar a distração do trânsito. Já que você, quando está manuseando, né, só para você ter uma ideia, você vai ali, muitas vezes, voltar a atenção para o telefone, nas redes sociais, ou mandando uma mensagem. Isso aí o veículo vai estar percorrendo. Né? Só para você ter uma ideia, um veículo a 72 km por hora, ele vai percorrer 20 metros em 1 segundo. Então, se você baixou a cabeça ali, o veículo a 70 por hora, durante ali 5 segundos, você já vai ter percorrido aí 100 metros sem ver nada, né, no escuro. Então, pode acontecer uma pessoa cruzar, né, um animal, qualquer coisa,
isso aí pode resultar num acidente. Então o legislador entendeu que aquele que manuseia é uma infração gravíssima, são 7 pontos na carteira e o valor da infração R$ 297. Tem um outro aspecto sobre o celular que também é muito importante. Há uma ferramenta tecnológica que ajuda hoje as pessoas a se localizarem, principalmente nos grandes centros, que é o GPS. Qual o cuidado que se deve ter para manusear, para usar o GPS com segurança no trânsito? É bom que se frise que é possível manusear o celular, desde que seja antes de começar a viagem. Então, o condutor, ao começar a pensar que, por exemplo, vai estar numa cidade, por exemplo, vai fazer alguma prova de um concurso, ele pode utilizar o GPS, que é esse Global Position Situation, se não me engano, que é a terminologia inglesa. Então, ele pode utilizar, desde que ele coloque no receptáculo, no habitáculo do veículo, o destino e comece a dirigir. Não pode mais mexer no celular enquanto estiver na direção. Uma das coisas que as pessoas pensam muito, que no momento que está parado no semáforo, ela pode estar manuseando o celular, mas não pode. O veículo está em movimento, você tem que estar atento, porque no momento o sinal luminoso vai mudar para o verde e você tem que estar atento para poder tomar alguma atitude segura no trânsito. Então, é permitido sim utilizar o GPS, desde que faça antes de começar a viagem. Uhum. Em relação ao capacete, que os senhores falaram que é também uma infração muito comum. As pessoas usam capacete, parece que proteger o cotovelo é mais importante do que a cabeça. Em relação ao capacete, é interessante frisar para os telespectadores que tem que se utilizar o capacete devidamente ajustado à calota craniana, à cabeça. E também tem que estar utilizando a cinta jugular, a cinta de amarração. E tem que estar fixa, de modo que, claro, não cause sufocação, mas que permita que, se caso ocorrer um acidente, o capacete não seja arremessado. Além do fato de não esquecer nunca de sempre baixar a viseira. E a viseira tem que ser no padrão cristal, porque é uma viseira que dá a possibilidade de visibilidade suficiente para o condutor. Se o condutor de uma motocicleta está com o capacete, mas não está devidamente fixado, e aí ele sofre um acidente, bate a cabeça, o que é que pode acontecer? Em acordo com essa situação, claro, se ele está sem a cinta jugular, o capacete vai ser arremessado. Então a proteção não acontece, né? Oi? A proteção, então, da cabeça... Não vai. O capacete não está servindo para proteger naquela situação. A gente vê muitas vezes o passageiro. O passageiro ele vai estar sendo transportado pelo motociclista, o condutor, e às vezes ele tem a tendência de levantar o capacete ou então deixar sem a cinta jugular. Então, qualquer momento que ocorrer uma colisão ou um abarroamento, que seja a natureza do acidente, esse capacete vai ser arremessado e a cabeça não vai estar sendo protegida e poderá causar, dependendo do critério médico, um traumatismo, né? É importante frisar, muitas vezes, quem utiliza mototáxis, né? Geralmente o passageiro não tem o costume de fixar a jugular, né? E, infelizmente, em Campina Grande, esse ano, já aconteceu um acidente dessa natureza, onde o passageiro foi arremessado e aí o capacete voou e ele, ao bater a cabeça no solo, veio, infelizmente, a óbito, né? Então, talvez, se ele tivesse com a jugular presa, né, como o código regulamenta, tivesse escapado, quem sabe. Há um outro hábito, também infelizmente é comum, das pessoas pegarem o telefone celular, inserirem no capacete e seguirem falando, né? Qual é o problema que acontece nesses casos? Não, é falar o telefone, né? Infelizmente, é uma cena comum, né? Sempre que a gente para no sinal de trânsito, observamos várias pessoas nos veículos, nas motocicletas, né? E às vezes até os motociclistas têm esse hábito, tentando burlar a fiscalização, lança o aparelho celular aqui dentro do capacete, tentando esconder, mas também, se for visualizado, é uma infração de trânsito. Por quê? Porque também ele vai estar de certa forma, distraído para o trânsito, né? Ele, só para você ter uma ideia, estatisticamente, ele vai aumentar em 400% a chance de se envolver num acidente. Quem está falando ao telefone e quem também está manuseando. Em relação ao tema da semana de trânsito desse mês de setembro, minha escolha faz a diferença do trânsito. O que é que está sendo ressaltado? Essa semana a gente procurou trabalhar com as escolas infantis, né? Crianças em idade escolar de 6 a 14 anos, né? Crianças e adolescentes. E foi trabalhado o uso do capacete, a travessia na faixa de pedestres, né? Já que as crianças que estão indo para a escola, né? Juntamente com seus pais, ou algumas vezes até só, né? Acompanhado por um aluno mais velho, tem dificuldade em passar. Muitas vezes as pessoas, no interior sobretudo, ainda estão se acostumando a essa faixa de pedestre. Então a gente dá toda a orientação, como fazer, não se jogar na frente do carro, né? Tem muita gente que acha que é uma faixa de pedestre que o carro tem
que então, automaticamente parar. Então a gente orienta que primeiro dê o sinal de vida, né? Manter, o mais importante, manter um contato visual. Ver se o veículo lhe viu, né? No trânsito sempre há um jargão que a gente fala ver e ser visto. Né? Se você deu o sinal de vida e visualizou que o carro começou a parar, ligou o pisca-alerta, então você vai conseguir fazer a travessia com segurança. Então a gente trata esses assuntos, né? Faixa de pedestre, capacete, uso do telefone, né? Com as crianças, habilitação também, né? Que os pais deem primeiro aos seus filhos, ao completar 18 anos, uma habilitação, ao invés de dar primeiro um veículo, né? Ou às vezes até, infelizmente, algumas vezes crianças e adolescentes recebem de seus pais carros ou motos, e isso aí o pai pensa que está fazendo um bem, mas na verdade o menino filma, coloca no Facebook e gera uma confusão tremenda, né? Se gerar uma confusão ainda está bom. Pior é se gerar uma tragédia, né? Muitas vezes que pode vitimar a própria criança. E aí, como o pai vai se sentir numa hora dessa, né? Em relação à criança também tem uma preocupação, crianças menores, que são aqueles dispositivos que são colocados para o transporte das crianças. Como é que é feita a fiscalização e quais são as regras em relação ao famoso bebê conforto? De acordo com as resoluções emanadas pelo Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, nós temos que todo condutor, ao transportar crianças menores de 10 anos, a primeira responsabilidade, no caso de veículos de 4 rodas ou mais, é colocar as crianças menores de 10 anos no banco de trás. Em motocicletas, crianças menores de 7 anos não podem ser transportadas em hipótese alguma. A gente às vezes visualiza determinados pais, condutores de motocicletas, que colocam bebê no tanque. Aquilo ali é totalmente equivocado, de acordo com a legislação, está trazendo um risco para a segurança tanto do condutor quanto da criança, do bebê. E quais são esses dispositivos de retenção elencados pelas resoluções? Primeiro, nós temos a questão do bebê conforto, que são para crianças de 0 até 1 ano de idade. De 1 ano até 4 anos, nós temos a questão da cadeirinha. E de 4 anos até 7 anos e meio, o assento de elevação. Crianças maiores de 7 anos e meio, lembrando, banco de trás e com cinto de segurança, devidamente ajustado, porque muitas vezes o assento de elevação ele serve justamente para dar aquela elevação, para evitar que o cinto fique roçando no pescoço da criança. Então, para trazer um maior conforto e um melhor desempenho na viagem, é interessante que as pessoas utilizem esse dispositivo de retenção. Nós vamos falar também sobre a lei seca, que é uma das maiores preocupações, até porque os legisladores endureceram, né, a norma para que as pessoas deixem esse hábito que já era bastante arraigado da nossa cultura, de que seria normal dirigir depois de ter ingerido álcool. Como é que tem sido as fiscalizações e qual é a percepção que vocês têm também em relação ao comportamento, né, dos condutores? Infelizmente, é recorrente, né, o índice de flagrantes que a gente comumente, quando realiza blitz, né? Existe a operação Lei Seca do Detran, né? Ela percorre toda a Paraíba, e o batalhão de trânsito também em cada cidade vai estar, junto com o aparelho de etilômetro, realizando esses testes. Infelizmente, estima-se que 20% dos acidentes são causados pelo uso de álcool, né? A perigosa combinação entre álcool e direção. Então a gente tem fiscalizado, né? O Código de Trânsito prevê que é uma infração gravíssima, multiplicada 10 vezes. Então hoje, em valores atuais, dá quase R$3.000, né? 2.932, né? Quase R$3.000 o valor da infração. Além de 7 pontos na carteira, e o condutor vai ter a sua habilitação, vai passar por um processo administrativo, né, junto ao Departamento Estadual de Trânsito, e ele poderá ter o seu direito de dirigir suspenso por até 1 ano. Então é uma infração gravíssima, e só em aumentar o risco de acidente, tanto para si quanto para outro, é interessante que os condutores, né, prefiram não utilizar um táxi, utilizar outro meio de transporte, uma pessoa que não beba, né, que vá dirigir, porque vai sair pesado para o bolso e pode ser até para a vida também. E em que casos o condutor pode ser preso? Se ao ele realizar o teste do etilômetro, ele soprar, né, muitas vezes vai através do sopro, der até 0,33 miligramas por litro de ar expelido do pulmão, ele vai ser notificado, né, a infração que a gente falou, né, beira os R$3.000. Sim. A partir de 0,34 em diante, além da notificação, ele também vai ser conduzido para a delegacia para responder criminalmente por essa conduta, né? Então, a utilização do álcool pode gerar também um crime, né, a partir de 0,34, e aí ele é conduzido para a delegacia e lá ele vai responder criminalmente, além da notificação.
A atuação dos órgãos de trânsito no interior é diferente dos grandes centros, por exemplo, Campinas, João Pessoa. No interior, qual é o foco principal da educação no trânsito? Em relação ao interior, a gente percebe muitas vezes que há uma tendência, às vezes, das pessoas não quererem, de uma certa forma, respeitar a legislação. Mas, com as campanhas educativas que o Batalhão de Trânsito tem feito durante todos os municípios em que ele se faz presente, a gente percebe que há essa diminuição e a questão da conscientização tem aumentado através das políticas propagadas pelo nosso batalhão. Então, partindo desse pressuposto, como eu falei no início da questão aqui do programa em discussão, quando a gente começa a educar, quando nós começamos a pensar no cidadão e trazer novas informações e conscientizações, mostrar a realidade de condutas que são totalmente desarraigadas da legalidade de certos condutores e mostramos as evidências através de acidentes que aconteceram, com muitas vezes adolescentes que estavam conduzindo algum veículo automotor. Então, isso traz uma certa responsabilidade, uma conscientização. Então, isso o Batalhão de Trânsito, através da 3ª CPTRAN em Campina Grande, tem feito assintosamente durante todos os anos em que esteve presente. Vocês têm um planejamento para desenvolver campanhas durante todos os meses do ano? Como é que é pensado essa ação nas ruas? Em termos de educação, Sim, em termos de educação, nós temos um projeto, um plano que nós elaboramos, juntamente com o Capitão Hudson na companhia, onde nós divulgamos, por exemplo, matérias, artigos relacionados, tipo Você Sabia, dicas de trânsito, inclusive que chamam demais a atenção da imprensa e constantemente nós estamos sendo contactados, porque todo mês a gente trabalha, por exemplo, um mês a gente trabalha cinto de segurança, outro mês capacete, celular, e assim a gente vai fazendo o trabalho de forma planejada para que a gente possa alcançar resultados melhores. Da mesma forma, a CPTRAN, como é que faz esse planejamento, capitão? Além disso, né, o sargento Eduardo faltou falar que ele está à frente do projeto, né? Que existe um projeto no Batalhão de Trânsito denominado Uma Semana Transitando com Você, né? Onde o Batalhão de Trânsito chega a uma determinada escola, as quais nos solicita, muitas vezes escolas municipais, estaduais e até particulares, né? E lá ela vai passar uma semana acompanhando aqueles alunos. Geralmente, o nosso público-alvo entre 6 e 12 anos. Por quê? Porque a criança ela é mais receptiva no tocante ao conteúdo, né? Ela aprende, e só a título de exemplo, eu sou um exemplo, né? Minha menina hoje tem 7 anos, e quando tinha 7 participou do projeto. E até hoje ela é a minha maior fiscal, né? Jamais quando um sinal está amarelo, eu posso avançar ou atender um telefone se tocar, ela sempre, papai, o senhor não pode fazer determinada conduta. Então as crianças são os nossos maiores fiscais. Então esse projeto, ele tem em Campina Grande, tem em Patos, em João Pessoa, toda a Paraíba é atendida por esse projeto. Muito bem, eu queria agradecer, pois não, fica à vontade. Falando nisso, a grande, vamos dizer assim, particularidade do projeto é porque nós não levamos o conhecimento somente à palestra, à parte falada. Nós utilizamos fantoches, os policiais fazem isso, o teatro de fantoche, utilizando a legislação de trânsito e palhaços, né? Então, então, dependendo da faixa etária, a gente utiliza esses recursos lúdicos para que eles possam aprender mais o conhecimento. Tudo com cenário lúdico, faixa de pedestre mirim, tudo organizado. Muito bem, eu queria agradecer muito pela presença de vocês, parabenizar também por esse trabalho tão importante que vocês prestam na preservação das vidas aqui dos paraibanos. Obrigado por terem vindo, por terem compartilhado conosco esse conhecimento. Tá, nós que agradecemos a TV Assembleia, né? E estamos sempre à disposição, né? A Polícia Militar, como o Batalhão de Trânsito em toda a Paraíba, preservando a vida do povo paraibano. O Em Discussão de hoje vai ficando por aqui e nós voltamos na próxima edição com mais um tema para fornecer informações a você, para ajudar a formar a sua opinião a respeito de vários assuntos polêmicos e importantes para a nossa sociedade. Até lá!